Está começando mais um projeto Autoestima e o tema de hoje vai ser autoajuda. É para pessoas fracas? Se você pensa dessa forma ou não, venha comigo e vamos tirar as suas dúvidas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Rafael R. Lima, formado em Neurociência Clínica Terapêutica, Hipnose Clínica e também criei o método Conhece-te a Ti Mesmo. Um método de desenvolvimento pessoal onde eu ajudo pessoas a melhorar a sua qualidade de vida através da autoestima, autoconhecimento e também controle emocional. Então vamos lá. Quais são os benefícios da autoajuda? Os benefícios da autoajuda, na verdade, são praticamente infinitos. Porque o que acontece? O que é autoajuda? Autoajuda é você pegar tudo aquilo que você entende de bom, de importante, que você pode utilizar na sua vida, seja para melhorar o seu psicológico, seja para melhorar a sua vida de alguma forma que ela não está indo bem. A autoajuda ela pega em vários âmbitos da nossa vida. Por isso que eu acredito que a autoajuda ela é importante não só para as pessoas fracas, mas para qualquer tipo de pessoa. Seja você uma pessoa que se acha fraca, coisa que eu acho que isso é uma questão de opinião, não uma questão de fato. Seja você acha que seja uma pessoa mediana ou que você seja uma pessoa super forte em relação aos seus sentimentos. Não importa, todos nós utilizamos da autoajuda de alguma forma. Todos nós. Por exemplo, imagina que você está com algum tipo de problema e você comenta com o seu amigo. Com seu amigo, com a sua amiga, tanto faz. E você comenta com ele sobre esse assunto que está te fazendo mal e ele te dá um conselho sobre como você melhorar esse problema, como você talvez até resolvê-lo. E você para pensar e utiliza daquela informação para que você melhore esse aspecto da sua vida. Isso não deixa de ser uma autoajuda, porque você utilizou daquela informação que para você foi necessária e você pôde sim daí botar ela em prática e mudar a sua vida de certa forma. A autoajuda ela vem de muitos e muitos anos, ela não é de agora. E por um bom tempo ela sofreu um certo preconceito por muitas pessoas, porque surgiram muitos livros, muitas pessoas, principalmente infelizmente, né, muitos livros de autoajuda não entregavam 100% o que eles diziam que entregavam. Por isso que muitas pessoas que acabaram lendo alguns tipos de livros de autoajuda não ficaram satisfeitas, porque em muitos livros nesse sentido, pelo menos alguns livros aí dos anos 90, começo dos anos 2000, tinha mais histórias sobre pessoas que mudaram a vida dela de alguma forma, utilizando o método daquela pessoa, do que o método em si. Por isso que houve realmente pessoas que passaram a desacreditar nesse assunto. Mas, na verdade, esse é um assunto muito antigo e que muitas pessoas se beneficiaram e se beneficiam com a autoajuda. Então, o que acontece? A partir do momento que você consegue pegar conselhos, consegue pegar frases, consegue pegar contextos, né, que fazem você melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o seu estado de humor, melhorar o seu desenvolvimento pessoal em geral, ou seja, quem você é, tudo isso é importante, tudo isso faz parte e tudo isso ajuda a melhorar e muito. Quando você pega esses conselhos, como eu falei, como você pega opiniões, quando você pega métodos que realmente funcionam para você, isso aí é uma forma de você estar se autoajudando, você está se autoajudando. Você, praticando a autoajuda é uma forma muito, muito interessante, muito legal de você agregar conhecimento para você e para você melhorar vários aspectos da sua vida.
vários aspectos da sua vida. Existem, tipo, como eu falei antes, esse preconceito, na verdade, nada mais é do que um preconceito errôneo. Porque eu digo qualquer pessoa, precisa melhorar os seus aspectos da sua vida em algum ponto. Eu mesmo tenho vários pontos, por mais que eu tenha desenvolvido a minha autoestima, minha autoconfiança, né, minha qualidade de vida é boa, todas essas coisas, sempre existem coisas que você pode ainda melhorar. Por quê? Porque você está sempre em constante mutação. Nós estamos em constante mudança. E essas mudanças, às vezes, vêm repentinamente. E a gente, às vezes, não sabe como agir com aquela situação, com aquela mudança. E por isso que quanto mais conhecimento, quanto mais autoconhecimento você adquirir, quanto mais coisas você pegar de outras filosofias, né, de outros ensinamentos e você trazer para a sua vida, melhor você vai crescer, mais rápido você vai crescer e tudo isso você nunca vai deixar, e com tudo isso você nunca vai deixar de ser quem você é. Muito pelo contrário. Eu tenho uma frase tem uma coisa que eu acredito há muito tempo. Não é quando às vezes as pessoas falavam, nossa, mas como você mudou, né? Tipo, eu não digo tipo aspecto físico, mas esse aspecto pessoal, né? Tipo a forma que você pensa, naquilo que você acredita ou deixa de acreditar, porque aquilo que você acreditava ontem, talvez hoje você não acredita mais. E é normal, isso é natural e é bom. Por que que é bom? Porque você está mudando, você está transformando. Então o que que aconteceu? Você muito pelo contrário, como eu falei, não é que você mudou, é que você acrescentou coisas novas à sua personalidade. Você acrescentou coisas novas à sua vida que antes para você não era tão importante. Mas querendo ou não, a gente muda muitos aspectos da nossa vida nesse sentido. E a gente agrega muitas coisas na nossa personalidade. Então, tipo, você pode mudar âmbitos da sua vida, mas o seu aspecto, quem você melhora, vamos dizer assim, você melhora, né? Como eu tinha dito antes, não é que você mudou, é que você agregou coisas novas, né? Como imagina que você tem um carro, e você lá comprou teu carro, tudo mais, e aí de repente você começa, você troca escapamento, você coloca um filme, você bota um som e tipo e por aí vai, muda a pintura e anyway. O que que acontece? O carro continua o mesmo. O carro continua a mesma marca, continua sendo o mesmo modelo, tudo, só que você agregou coisas novas a ele. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com a gente. A gente acaba aprendendo coisas novas e agregando essas coisas novas para nossa personalidade, para nosso modo de vida, né? E isso normalmente vem pro bem. Quando ele vem por bem, é um crescimento muito legal. E, querendo ou não, todos nós já tivemos fases na nossa vida em que passamos por coisas difíceis. E essas coisas difíceis, quando você consegue passar por ela, quando você ultrapassa essa barreira, essa dificuldade, você normalmente tende a dar um salto maior em direção a quem você quer se tornar. Você fica mais forte, você fica. Se você leva para o lado certo, você fica mais forte, você fica mais interessante e outra, você fica mais sábio. É muito difícil você tipo, acabar cometendo o mesmo erro repetidamente. Por quê? Porque você já errou aquela vez e você já aprendeu. Tem coisas na nossa vida que a gente só aprende errando. Eu vou falar uma história para vocês. Uma vez eu comecei um relacionamento e o meu irmão olhou ali e falou para mim, ele falou, você sabe que isso aí não vai dar certo, né? E eu vou te dizer, como eu já tinha um certo conhecimento sobre mim mesmo, eu sabia que aquilo ali não ia dar certo. Só que mesmo assim eu queria insistir naquilo, eu queria ver até onde ia dar, né? Se realmente ia ser aquilo, ou se não ia. Mas lá no fundo eu realmente sabia como que aquela história ia acabar. E quando realmente aconteceu, começou a acontecer os eventos, né, que já estava previsto tanto por ele como por mim, só que eu não quis aceitar no momento,
Quando chegou o término daí nesse namoro, meu irmão virou para mim e falou: eu não te disse? Eu não te falei? E eu também já sabia. Só que o que acontece? Eu só poderia realmente ter a certeza daquilo a partir do momento que eu vivenciasse aquela situação. Porque por mais que eu imaginasse ela na minha cabeça, eu ainda não tinha vivenciado aquela situação. E a partir do momento que eu vivenciei, pude provar e sentir na minha pele, nas minhas emoções, o que aconteceu, eu percebi que sim, que aquilo ali agora se tornaram um aprendizado para mim. Aquilo se tornara algo importante na minha vida. E aí, foi tempo perdido? De maneira nenhuma. Se eu não tivesse passado por aquilo lá, eu não teria certeza, né, de que aquele tipo de relacionamento, aquele tipo de pessoa, no caso, não seria a pessoa ideal para mim. E talvez eu tivesse tentado outra vez mais tarde, teria sido pior ainda. Porque quanto mais velho você acaba, né, entrando num relacionamento, eu digo entrando num relacionamento, não só tipo, né, ficando, esse tipo de coisa, mas quanto mais velho você entra num relacionamento, você quer apostar mais fichas, você quer apostar mais alto naquilo. Então pode ser que você tipo, acabe prejudicando a sua vida e a da outra pessoa por causa disso. Então a autoajuda te faz melhorar e muito a sua vida, porque você começa a captar várias filosofias, vários métodos, vários conselhos. Você começa a captar tudo isso e levar isso para sua vida. Você pega o que é bom para você e descarta o resto. Uma vez eu ouvi uma frase e que eu amo essa frase. Eu amo essa frase. Inclusive utilizo ela no meu método, né, do que é o projeto Autoestima, o projeto Autoestima 5D, aliás, desculpa, que é para melhorar a qualidade de vida e a autoestima da pessoa em 5 dias. E realmente o que acontece? Quando eu ouvi essa frase me deu um clique, que é a seguinte frase: por mais que você não concorde com o argumento do próximo, procure entendê-lo. Você não precisa aceitar tudo. Você não precisa aceitar tudo que está nos livros de autoajuda. Você não precisa aceitar tudo que o terapeuta, que o teu psicólogo, que os seus amigos, sua família falam para você. Você precisa compreendê-los. Compreender e pegar o que é melhor para você. O que você não acha que é importante para você e que não vai fazer bem para você, para sua vida, você simplesmente pode descartar. O que você não pode descartar e não deve é que as possibilidades na autoajuda são muito grandes, se não infinitas, porque tudo se transforma, tudo muda. As pessoas, os conselhos, hoje em dia, muitas coisas que foram ditas há 500, há 1000 anos atrás, ainda são valiosíssimas para os dias de hoje. Porque veja bem, imagina que o ser humano, essa é outra brincadeira que eu acho interessante. Ele tem um filme que eu gosto muito que se chama Awaken Life. E nesse filme existem vários filósofos, existem físicos, é um filme muito louco, muito interessante, que fala sobre várias coisas. E o que acontece? Não me lembro se ele é um químico ou ele é um físico, que ele está conversando com o personagem principal e ele fala ele fala a seguinte coisa: nós, seres humanos, evoluímos ao nível de super chimpanzé. Ele falou porque nós temos a capacidade de criar avião, telefones, carro, toda a tecnologia que a gente tem hoje, mas no aspecto sociedade a gente vive exatamente igualmente aos romanos há 2000 anos atrás. Então, de certa forma, ele está certo. Por quê? Porque nesse sentido de vida, de sociedade, de compartilhar, da reciprocidade, de amar, de respeitar as diferenças,
de respeitar as opiniões alheias, a gente ainda age como um primata, como um super chimpanzé. A gente tem uma capacidade intelectual absurda de criar várias coisas que, teoricamente, era para a gente ter mais tempo. E parece que quanto mais a gente cria essas coisas, a gente tem menos tempo. Mas toda essa filosofia de vida, quando você traz ela para você, para sua vida, quando você traz a filosofia para sua vida, quando você traz o conhecimento para sua vida, quando você traz a autoajuda para sua vida nesse sentido, você passa a enxergar as pessoas e o mundo de forma diferente. E isso só tem a melhorar a sua vida. Só tem a deixar a sua vida mais leve, mais tranquila, porque a gente está tão preocupado com o nosso trabalho. O que você vai ser quando crescer? Né? Fazer uma piadinha. Se o relacionamento tipo que eu escolhi sem o menor sentido de conhecimento daquela pessoa, mas só porque eu não quero ficar sozinho, vai dar certo. Quando a gente está preocupado com várias coisas que não seja você e o mundo e as pessoas ao seu redor, quando você está preocupado só no seu mesmo, só no, tipo, literalmente, aí eu preciso ter um trabalho, eu preciso ter um estudo, aí eu preciso ter um relacionamento, para quê? Para que eu me encaixe na sociedade. Enquanto você pensar dessa forma, você não vai conseguir ser feliz plenamente. Você não vai conseguir ter um relacionamento saudável, porque vai chegar num ponto em que você não aguenta mais aquela pessoa não aguenta mais você, porque vocês se escolheram do jeito errado, pela forma errada, para se encaixar, para não ficar sozinho. Você escolheu um trabalho porque você tem que se encaixar. Você, tipo, tá fazendo uma faculdade, tipo, para se encaixar. Mas você realmente quer isso? Você tem que se perguntar. Você deve se fazer essas perguntas. Porque, querendo ou não, é muito fácil a gente deixar a vida nos levar, né? A vida leva eu. Mas é mais fácil ainda você ter esse autoconhecimento, você adquirir autoconhecimento através dessas filosofias, autoajuda, filosofias de vida, você, psicologia, várias coisas, e o seu autoestudo, você ouvir um conselho que é bom para você, ao invés de ficar só preocupado em imagem, em como você vai aparecer, né? Tipo, o que as pessoas vão dizer, né? Ai, se eu não tiver o relacionamento, as pessoas vão falar que eu sou sozinho. Ai, se eu não tiver um trabalho X, as pessoas vão dizer que eu não sou bem sucedido. Ai, se eu não tiver qualquer coisa que a sociedade impõe, eu não vou ser feliz. Sério, eu tenho uma coisa para falar para você. Você nunca vai ser feliz desse jeito. Sabe como que você vai ser feliz? Quando você conhecer a si mesmo. Assim como quando eu entendi essa frase e conhecesse o mundo inteiro. Porque quando você se conhece, você automaticamente conhece o mundo inteiro e todas as pessoas. Eu tinha preconceito em relação à autoajuda, porque eu não entendi o que era. Quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, há não muito tempo atrás, viu? Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu tinha preconceito com autoajuda. Por quê? Porque eu tinha começado uma autoanálise tão forte, tão grande, tão massiva em relação a mim mesmo, que eu passei a desacreditar em qualquer outra coisa que vinha do externo.
Eu não queria qualquer outra coisa do externo. Eu tinha um preconceito com esse tipo de coisa. E, como eu falei, eu fui acrescentando mais coisas, mais conhecimento, e eu fui percebendo que tudo aquilo que eu lia em relação à filosofia, tudo aquilo que eu lia em relação à psicologia, e todo o estudo que eu fazia em cima de mim mesmo, era autoajuda. Tudo isso era autoajuda. Eu estava cuspindo para cima e caiu na testa, né? Caiu na testa por isso. Porque tudo isso faz parte da autoajuda. Se você tem preconceito com autoajuda, é melhor você se jogar no chão e não fazer nada. Porque tudo envolve autoajuda. Tudo envolve esse sentido, né, de autoajuda. E é engraçado, né? Tipo, porque eu concordo também, muitos livros, inclusive depois, tipo, que eu quebrei um pouco desse preconceito, eu fui ler sobre alguns livros de autoajuda. E confesso que alguns, na verdade, 99% dos livros que eu li, tipo, realmente naquela época eram mais histórias de outras pessoas que tinham conquistado alguma coisa através da autoajuda do que a autoajuda em si, do que o método em si, sabe? Então era como se eu estivesse lendo uma história, tipo, e daí, né, fulano foi lá e fez isso, e porque ele fez isso e isso, né? Tipo, começou a estudar mais autoajuda e seguiu certos conselhos. Ele melhorou a sua vida assim, mas antes a vida dele era assado, só que não explicava tintim por tintim, do mesmo jeito que eu não expliquei agora, o que era, como você fazia para chegar naquilo lá. E por isso que é importante essa frase que eu falei antes. Por mais que eu não concorde com o argumento do próximo, procure entendê-lo. Você não precisa absorver tudo que te falam. Só aquilo que é importante para você. E você também não precisa retrucar aquilo que você não acha que é certo. Por quê? A não ser que seja um assunto que realmente vai te afetar na sua vida pessoal, ou na vida, né, de alguém que é importante para você. Porque caso contrário, você não precisa discutir sobre nada disso. Cada um tem a sua opinião e deve ter a opinião diferente. É através de opiniões diferentes que o crescimento acontece. É através dessas opiniões diferentes que a gente evolui. É através de opiniões diferentes que a gente cresce em praticamente tudo. Imagina que todo mundo fosse igual. Quem ia se relacionar com quem? Por que você ia precisar escolher alguém para estar com você se fosse todo mundo igual? Você não ia precisar. Então não teria a menor graça. A vida seria completamente sem graça e eu acho que a gente também não evoluiria em nenhum ponto. Em nenhum ponto. A gente ia estar estagnado. Mas veja como é importante a autoajuda na nossa vida. Na vida de qualquer pessoa. Na vida de qualquer pessoa, a autoajuda é importante. Faz diferença. Faz diferença para você que está ouvindo. Faz diferença para mim que já botei em prática. E todo mundo, na verdade, bota em prática todos os dias isso. Sem nem perceber que está colocando isso em prática. A nossa personalidade, às vezes a gente cria uma personalidade tão ruim, né? Tipo, tão negativa, que a gente acaba não nos permitindo que coisas boas acabam acontecendo com a gente, né? E isso é tão triste. Isso é tão triste por quê? Porque as pessoas ficam amarguradas quando você cria uma personalidade, né, monstruosa, né? Tipo, eu vou ser casca grossa porque nada me atinge, não sei o quê. Cara, o que é isso aí? Isso é raiva. Isso é raiva, porque alguma coisa na tua vida aconteceu e você ficou com tanta raiva que agora você renega a tudo. Isso não é que você, tipo, é uma pessoa de opinião fixa. Não, isso é porque aconteceu alguma coisa na tua vida e você foi decepcionado, ficou decepcionado com aquilo de uma forma tão grande que você prefere ter raiva e dizer que, tipo, não, que você
né? A pessoa intocável. Não existe pessoa intocável. Não existe, não existe. Às vezes você vê uma foto de uma pessoa lá no Instagram, né? Tipo, principalmente nossa, né? Hoje em dia, com as redes sociais é muito fácil você ter uma imagem lá, né? Mas muitas dessas imagens nem sempre, tipo, por exemplo, acontece alguma coisa na minha vida que não é legal. Eu vou postar ela lá nas redes sociais? Pra quê? Né? Tipo, eu tropecei e caí, pá, vou postar uma foto né? Tipo, tira uma foto aqui que eu caí no chão, me arrebentei inteiro, né? Tipo, pior que tem gente que faz isso. Mas, tipo, né, quem vive daquela aparência perfeita, né? Não vai postar isso aí. Né, tipo, aquela pessoa, né, que acorda todo descabelado, toda descabelada ali, tipo, não sei o que, ela não vai tirar uma foto toda torta lá, tipo, se ela só posta foto, né, tipo, toda montada, o cara sempre de blazer, né, com o carrão, a mulher sempre toda maquiada e por aí vai. Essa pessoa não vai postar esse tipo de foto. Por quê? Porque ela vive daquela imagem que ela construiu, entendeu? Tipo, não vive daquela imagem, mas ela mostra aquela imagem perfeita. E aí muitas pessoas, né, passam a pensar, nossa, né, tipo, essa pessoa, né, nem caga. Poxa, por favor, né, cara, sejamos realistas, né, cara. E engraçado que muita gente fala disso. Você escuta falar muitas pessoas falando nesse aspecto dessa imagem fake, né? E a gente não precisa disso. Você não precisa disso. O que nós precisamos é utilizar do nosso conhecimento para melhorar a nossa vida. Autoajuda. O que a gente precisa é ouvir esses bons conselhos, pegar tudo que é de bom de outras pessoas e trazer para a nossa vida. Autoajuda. O que você escuta de bom, que você escuta, que você tem numa conversa, né? Tipo, um jantar com os amigos, né, que vocês estão lá filosofando, né, que sempre tem algum filósofo no meio de algumas conversas, e você, tipo, por mais que às vezes você ache aquele cara chato, né, ou aquela menina chata, sempre tem algum ponto que essa pessoa fala que você fala, isso aí é interessante, e você pega aquilo para você. Autoajuda. Por quê? Porque você vai pegando essas coisas e vai melhorando a sua vida. Você vai melhorando a sua qualidade de vida. Você vai moldando o seu cérebro, moldando a forma que você pensa e se tornando uma pessoa melhor. Todos nós, e eu digo todos nós sem exceção, nós queremos buscar a nossa liberdade emocional, a nossa autoestima, né? O nosso amor próprio, o nosso autoconhecimento. Algumas pessoas se bloqueiam, só que isso não significa que ela não quer. Isso só significa que ela acha que isso não é importante. Mas aquilo ali fica ali, ó, batendo na cabeça da pessoa. Às vezes, ou quando acontece alguma coisa ruim, a gente tende a levar isso muito a sério. Tem um autor que eu gosto muito, que eu vou lembrar depois o nome dele, é Maxwell alguma coisa, não me lembro do sobrenome dele, eu sou péssimo para nomes, péssimo, eu tenho que melhorar muito essa parte de lembrar o nome das coisas e das pessoas, porque isso é importante, é para poder passar até para vocês depois pesquisarem, eu vou deixar aí embaixo o nome dele para vocês. Mas esse Maxwell, ele tipo fala muito dessa coisa que é uma questão de, tipo, existem os fatos e as opiniões. Por exemplo, teve um caso que ele fala que é muito interessante, que tipo chegou um paciente para ele, era um cirurgião plástico. Chegou um amigo dele, né, e falou: poxa, eu estou arruinado, acabei de perder $200.000 na bolsa. Aí ele vira para ele e fala assim: o fato é que você sim perdeu $200.000, mas a questão de você estar arruinado é uma questão de opinião.
Ele falou, porque você não lembra quando você estava lá, todo fodido, mal tinha dinheiro para pagar o aluguel, estudava que nem um condenado, não sei o que, correndo atrás, né, tipo, para conquistar tudo aquilo que você conquistou. Você, tipo, era, tipo, né, você não tinha nada, ele não achava que você era um arruinado por causa disso. Muito pelo contrário, você achava que você estava, né, tipo, indo ao caminho do seu objetivo, né? E ele realmente tinha conquistado, senão tinha perdido US$ 200.000 na bolsa, né? E ele ouviu aquilo e falou: você tem razão. O fato é que sim, eu perdi US$ 200.000, mas é uma questão de opinião, de eu estar arruinado ou não. E automaticamente ele mudou a opinião dele, através desse conselho. E quando ele ouviu aquele conselho e colocou aquele conselho em prática, ele utilizou disso, da autoajuda. Ele pegou o que era bom e utilizou para o que fazia bem para ele. E o que aconteceu? 3 anos depois, ele tinha quadriplicado aquela quantia que ele tinha perdido. Então, sim, a gente tem a capacidade de mudar a nossa opinião em relação à nossa personalidade, em relação aos fatos, em relação ao que acontece. Existem, sim, os fatos, só que como a gente encara isso, é o que muda. É o que muda a nossa perspectiva. É que faz a gente ir mais para frente. Não existe como você chegar a lugar nenhum sem dar um passo. Tem pessoas que passam a vida amargurada porque não quer perdoar, porque aquilo que aconteceu é inadmissível para ela. Eu tenho um amigo meu que ele tá na casa dele e não sai da casa dele por depressão, já faz mais ou menos aí uns 8 anos. E o que acontece? Por mais que eu converse com ele, por mais que eu tente ajudá-lo, qual que é a opinião dele? A opinião dele é que ele não tem jeito. Agora, para pensar. Se ele mudasse de opinião, isso eu já falei para ele, e ele sabe disso, ele concorda comigo. Se ele mudasse de opinião e ele parasse para pensar nisso, sim, eu posso mudar, né, a minha vida, posso sair daqui, posso começar a dar o primeiro passo, ao invés de fazer, né, tudo de uma vez, eu posso começar a dar o primeiro passo, voltar a ter uma vida social, voltar a trabalhar, voltar, né, tipo, a conviver com as pessoas, voltar, né, a sair, ir no cinema, a trabalhar, a fazer o que ele quiser fazer. Se ele mudasse de opinião em relação a ele e falasse, não, eu realmente quero, né, mudar, o simples tipo, o fato de você querer, você dizer sim para você, faz toda a diferença. E ele sabe que se ele quisesse, se ele mudasse, como eu falei, se ele mudasse essa perspectiva dele, ele poderia voltar a fazer muitas coisas. Não da noite pro dia, não precisa ser da noite pro dia. Não deve ser, na verdade, da noite pro dia. Não é saudável. Você pode tomar um choque ali de realidade, te dar, né, um ataque de pânico ou qualquer coisa do tipo. Mas você começar, já vai fazer a diferença. Você querer dar esse primeiro passo vai fazer a diferença. E o primeiro passo é você mudar a opinião que você tem sobre você. É você mudar a opinião que você tem sobre autoajuda, sobre filosofia de vida, sobre terapia, sobre psicologia, sobre todas essas coisas. Olha só que interessante. Eu conheço eu tenho vários amigos, né, e conheço muitas pessoas. E eu posso te dizer que eu já ouvi de pelo menos ali, depois de entrar, né, no assunto e perguntar de alguma forma, basicamente 70% deles já fizeram algum tipo de terapia. Só que muitos deles, às vezes, tipo, quando você entra nesse assunto, ele meio que,
alguns deles até que se esquivam desse assunto. E por quê? Porque parece que eles têm vergonha de que, ai não, né, agora se eu demonstrar que eu faço alguma coisa assim, talvez eu esteja demonstrando que eu sou uma pessoa fraca. Meu amigo, você precisa ser muito corajoso para dar o primeiro passo, para admitir o erro, para admitir que você precisa. Não é fraqueza, muito pelo contrário. Você precisa de muita coragem para tomar essas decisões e fazer elas, né? Tipo, ir lá, fazer uma terapia, procurar um psicólogo, né? Hoje em dia existe vários tipos, né, de coisas que realmente já foram comprovadas que ajudam. Então, tipo, cada um procura aquilo que ele se identifica mais, né? Que ele acha, tipo, que se identifica, que é mais parecido com o que ele precisa. Esses tempos atrás eu atendi uma paciente e ela falou para mim assim, ela falou, nossa, eu já tinha feito, né, outros tipos de terapia, já tinha ido, tipo, em psicólogos, já tinha ido até em psiquiatra, e eu nunca tinha tido um resultado assim, tipo, como eu tive ali com você. Isso significa que os psicólogos que ela foi eram ruins? Que as terapias que ela tinha feito antes eram ruins? Não. A única coisa que significa é que ela se encontrou em algo que ela se identificava. Essa foi a diferença. Obviamente existem psicólogos que são ruins, obviamente existem terapeutas que são ruins, existe péssimos profissionais ruins em qualquer parte de qualquer tipo de profissão. Em qualquer tipo de profissão, mas isso não significa que todos eles são, muito pelo contrário, na minha opinião, acho que tipo, realmente a minoria, né? Porque senão você nem sobreviveria disso. Mas o que aconteceu foi isso. Ela conversou comigo e ela se identificou com a forma com que eu lido, com a forma com que eu ouvi ela, com a forma com que eu aconselhei ela, porque, né, eu utilizo não só do que eu aprendi com a neurociência clínica terapêutica, mas principalmente do meu método. Porque eu acredito muito que o que eu fiz comigo, o que eu consegui fazer comigo, foi um crescimento e uma evolução para mim extraordinária. As pessoas que me conhecem sabem muito bem disso. Eu não tenho preconceito, eu não tenho, né, não julgo ninguém, porque eu compreendo as pessoas, porque eu consigo me sentir como elas. Eu consigo me identificar com o que elas passaram, com o que elas sentem. E eu não quero mudar ninguém. Eu não quero, tipo, não, você tem que ser assim como eu. Não, negativo. Eu quero que a pessoa se encontre como ela mesma, através do que eu tenho para dizer para ela. Ela vai acatar se aquilo é bom ou não para ela, se aquilo vai fazer bem para ela ou não. E aí, a partir daí tomar uma atitude que faz bem para ela. Mas eu não tenho que mudar ninguém. Uma coisa que eu quero, tipo, sim ajudar é a maior parte de pessoas, a maior quantidade de pessoas que eu puder, para que elas possam se enxergar. Não ser igual a mim ou ser igual a pessoa que ela sonha ser, né? Tipo, né, imaginando, tipo, eu quero ser igual aquela pessoa lá. Não, não dá, entendeu? Você sempre vai poder ser o melhor de você, mas ser igual a outra pessoa é impossível. Ninguém pode ser igual a outra pessoa. Você pode, né, tipo, aprender coisas com outra pessoa, tipo, para melhorar vários aspectos na sua vida, né? Tipo, você vai para uma faculdade, você vai aprender aquilo lá, vai aprender a ser advogado, mas você não vai ser assim, igual a todo advogado que vai se formar, entendeu? Então, tipo, é isso que eu procuro causar nas pessoas.
que elas consigam se enxergar, se aceitar, passar a se amar, passar a se respeitar, passar a perceber o quão importante você é para você mesmo. Você é extremamente importante para você. Ah, mas isso é óbvio. Não, isso não é óbvio, não. Por quê? Porque você está preocupado com o que as pessoas pensam, você está preocupado com o que as pessoas, tipo, vão achar se você não tem o teu trabalho. Tipo, que você é um fracassado, se você não tem trabalho, você está preocupado que as pessoas vão pensar que você é uma pessoa solitária, porque você não tem um relacionamento. Você vai se preocupar com que as pessoas te julguem por você, tipo, não ter amigo, daí vão dizer que você é antissocial, e por aí vai. Então, não, tipo, você não tá, tipo, não sabe que você é a pessoa mais importante para você. Seus sentimentos são importantes para você. Você quer viver ser um reflexo do que as outras pessoas querem que você seja, né? Poxa, então, né, tipo, recorta lá a foto da pessoa, né, que você quer ser e bota na cara e passa a andar assim a partir de amanhã. Vive de imagem, né? A gente não tá aqui para viver de imagem. A gente tá aqui para viver de verdade. E você só vai viver de verdade a partir do momento que você puder estar aberto. Você só vai poder viver de verdade quando você conseguir absorver tudo que há de bom e importante para você e moldar você. Tem pessoas que não querem mudar de opinião de jeito nenhum. Por quê que você não quer mudar de opinião? Ah, porque vão achar que eu sou fraco, vão achar que eu sou vira-casaca, que eu sou sei lá o quê. Meu amigo, mudar de opinião é evolução, é você evoluir, é você crescer, é você aprender. Você só muda de opinião depois que você aprende alguma coisa. Senão você sim vai continuar sendo desse jeito. E nunca vai sair dessa caixinha. Entendeu? Nunca vai sair dessa caixinha. Que nem aquela história lá das pessoas que viviam na caverna lá e tinham medo de sair da caverna porque, tipo, né, tinham medo do desconhecido, né? Ai, não, se sair da caverna você vai morrer, não sei o que, não sei o que. Daí, tipo, né, não lembro direito a história, uma pessoa sai lá da caverna e vê que tem floresta, que tem isso, tem aquilo lá, tem um monte de coisa boa para você ver fora, né, da caverna. Então saia da caverna, cara. Não viva mais na caverna. Nossa, essa escuridão total que não te dá o brilho do conhecimento, né? Não te dá o brilho do prazer da vida, do prazer de compreender as outras pessoas. É que nem eu querer convencer alguém a trocar de time de futebol. Não faz o menor sentido. Eu não torço para time nenhum, mas não faz o menor sentido eu tentar mudar a pessoa, tipo, eu querer fazer ela mudar de time de futebol. Meu, ela não quer, tipo, poxa, ninguém precisa, ela tem paixão por aquilo ali, né? Agora, em relação a âmbitos da vida, aí sim eu acho que é interessante você começar a pensar diferente. Ah, tua cor favorita é vermelho? Que continue sendo vermelho. É preto, rosa, azul, por aí vai, que continue sendo. Agora, âmbitos da nossa vida, é sempre interessante a gente estar agregando coisas novas. Mais conhecimento para que você possa enxergar tudo sempre com mais clareza. Isso vai te trazer segurança. A tua cor favorita não vai fazer diferença nisso. Teu time favorito não vai fazer diferença nisso. Mas se você brigou com alguém lá, tipo alguém da tua família, por exemplo, você brigou com alguém da tua família, que você não conversa há anos, nossa, às vezes tem gente que briga com uma pessoa da família e não fala com ela há anos, nossa, faz 1000 anos, cara, quando essa pessoa que não quer voltar de jeito nenhum a conversar com aquela pessoa, vamos supor que você seja essa pessoa e você não quero, não vou conversar com aquela pessoa nunca mais. Não adianta, cara.
Ainda mais quando é família, né, cara? Você tá jogando muita coisa fora. Mas você tá jogando, tipo, né, uma relação entre irmãos, uma relação entre pai e filho, e por aí vai, que não vale a pena. Entendeu? Então busque mais sobre a questão da autoajuda. Existem várias frases muito interessantes que hoje você pode pesquisar na internet e procurar frases que te motivam e coisas assim, que você vai ver que vai ter uma coisa. Eu tenho certeza que de cada 10 frases que você vai ler, uma, no mínimo, vai servir para você. E isso é interessante. É extremamente interessante, revelador. Por isso que eu acho legal, hoje em dia, né, mudei minha opinião em relação à autoajuda. E acho importante a gente abrir o nosso coração e a nossa mente para o que a gente pode fazer pela gente mesmo. Eu faço o que eu faço hoje porque eu tenho o maior prazer em ver que as pessoas estão colocando muitas coisas em prática para melhorar a vida delas, da forma que funciona para ela. Ela não vai utilizar, às vezes, de tudo que eu falo, mas uma, duas vai ajudar. E vai fazer com que essa pessoa saia daquela zona de desconforto, que normalmente, né, tipo, as pessoas estão numa zona de desconforto e quer atingir uma qualidade de vida melhor. E nada melhor do que você procurar por essas coisas de autoajuda, que vai te ajudar a crescer. Tudo isso aí vai fazer um novo sentido para você. Então passe a ver a autoajuda de uma forma diferente. Como eu falei, se você for procurar na internet sobre frases de autoajuda, e você vê lá 10 frases de autoajuda, pelo menos uma vai servir para você em algum aspecto, se não mais. Mas no mínimo, uma frase vai fazer bem para você, vai te ajudar e vai te abrir os olhos para uma coisa que você antes tinha preconceito. E se você não tem preconceito, você sabe do que eu estou te falando. Você sabe que é muito interessante a autoajuda. Você se ajudar através de conselhos que você lê, que você ouve, ou de autoanálise e que você transforma na sua vida em algo bom para você. Isso aí é autoajuda. Bom, esse foi o Projeto Autoestima. No dia 9 de março, vou estar lançando mais um evento do Projeto Autoestima 5D, que é como melhorar a sua qualidade de vida, como melhorar a sua autoestima em apenas 5 dias e, eventualmente, automaticamente melhorando a sua qualidade de vida. Porque quando você bota em prática algo que você sabe que vai fazer bem para você, quando você bota em prática cada detalhe desse método, você sim começa a mudar a sua vida. Em um dia, em dois, em três, em quatro, e no quinto dia, você vai ver que você vai ter mudado aspectos da sua vida que você nem imaginava antes que você seria capaz. E tudo isso no Projeto Autoestima 5D. Esse evento vai acontecer no dia 9 de março. Beleza? Então, em breve, eu vou estar disponibilizando para todo mundo o link para inscrição desse evento, que é um evento gratuito, para que vocês possam participar e entender melhor como que você pode melhorar a sua qualidade de vida através da sua autoestima em 5 dias.
esses são apenas os primeiros passos para um crescimento que é para toda a vida. Não é apenas em 5 dias. 5 dias fiz, acabou. Não. A partir do momento que você bota em prática, não tem mais volta. É só crescimento, melhoria e, sem dúvida, eu tenho certeza que depois você vai comentar comigo como que você se sente. Eu me chamo Rafael R. Lima e estou com você para o que você precisar. Um grande beijo a todos e fiquem muito bem.